e Léo. Léo, ele fez 2 gols, 2 ou 3? 2. 2 gols no estadual. Acabou se tornando um xodó da torcida, um jovem, tem um certo carisma quando ele dá as entrevistas dele. Hoje voltou para o Sub-20 e teve algumas perguntas que o pessoal me fez no Instagram. Não voltou para o Sub-20. Isso chama-se plano de carreira, transição. A última transição é o momento mais importante do jogador. E com todo respeito, eu fiz isso minha vida toda. Atlético Paranaense, Fluminense. Plano de carreira. Não voltou para o Sub-20. Então ele treina no time de cima e joga no time de baixo. Pois é, ele tá igual o Júlio, trabalhando em 2 empregos. Então, eu até complementar minha pergunta justamente com esse histórico, né, que a gente falou na outra entrevista, de como você eu sou quase da sua idade, posso chamar você, né? Pode. Não tô velho, não vai me chamar de senhor, não, pelo amor de Deus. Como você lançou vários jogadores na época de Atlético Paranaense. Então, como lançar Léo? Eu não vou perguntar por quê, acho que essa pergunta já foi respondida, mas como conseguir extrair o melhor potencial de Léo, seja agora nesse freela que ele está fazendo no Sub-20, seja em alguns jogos da Série C. Para falar disso, eu vou ter que abrir, aí temos tempo, né? Eu vou falar sobre transição, a última transição, para vocês entenderem a minha linha de raciocínio. E isso é um estudo que eu comecei lá no Atlético Paranaense. Por que os jogadores sub-17 vão para a seleção brasileira, chegam no sub-20 e depois não vão pro profissional? Todo mundo já se fez essa pergunta, né? Sim. E eu me fazia no Atlético Paranaense. Mas como assim, né? E aí eu comecei a ver um estudo. E o estudo simplesmente mostra o seguinte: a última transição, que é a que se você sobe do sub-20 para o profissional, que determina tudo. E ela é mal feita no Brasil com péssimo planejamento. Então vou dar um exemplo. Tá o Fernando aqui. Subiu do sub-13 para o sub-15. Então você tem 14 anos, você ainda tem mais um ano, tá? Aí a gente pensa assim, puxa, o Fernando, quando ele subiu, 14 anos, ele ainda vai ser reserva do sub-15. Mas com 15 anos ele vai ser titular do sub-15. E você está jogando contra o Mike, que tem 15 anos, com a mesma experiência, a mesma força e a mesma idade. Quando você sobe para o sub-17, você fala, puxa, o Fernando não vai ser titular ainda com 16. Ele vai ser com 17. E aí ele está jogando contra o Mike do outro time, que tem a mesma experiência, a mesma força. Vocês estão já entendendo minha linha de raciocínio. Então eu quero dizer que quando o jogador está na base, a gente tem no mínimo 2 ou 3 anos de paciência com ele. Sim. Quando ele chega no profissional, ele vai lá, faz um treino bom, o treinador, eu quero esse menino. A gente nunca vai escolher o pior, né? Quero esse menino. Quando ele chega lá, ele tem um abismo de 15 anos de diferença. É a força, é a experiência, é tudo. E aí, os jogadores, os treinadores, às vezes colocam esse jogador de escanteio, depois de 3, 4 meses. Ele entra em destreinamento. O nível dele cai, ele não joga no sub-20, perde o poder competitivo, começa a ganhar um dinheirinho, compra o carro, desvia o foco. Isso tudo foi palestra minha já na pré-temporada, então por isso que eu falo que os meninos já sabem de tudo isso, sabe? E simplesmente 3, 4 meses depois, você fala, você põe o Léo nos 2, 3 primeiros jogos, porque ele entrou em jogo bom e entrou em jogo mal, jogando mal, só que ninguém vai falar, mas mal, mas eu não posso, e é normal ele fazer isso. Aí depois de 3 meses você fala, e o Léo? Vamos mandar ele embora. Não foi assim que já aconteceu com milhares de jogadores nossos, que só temos 3 meses de paciência com esses meninos? Então a transição, moçada, ela é feita no mínimo de 2 anos. Então o Léo está dentro do meu planejamento, que eu implantei no Atlético Paranaense, que eu implantei no Fluminense, que foram mais de 10, 20 jogadores, que ele está dentro desses 2 anos de processo. Então, quando ele foi jogar, no domingo, sábado eu reuni com ele, não foi auxiliar, não foi diretor, mostrei tudo para ele, e passei para ele o que ele tinha que fazer no jogo, não em sentido tático, técnico, mas em sentido de vontade, de liderança. E a importância que ele tem, e também jogou o goleiro Pedro, para fazer isso para os garotos. Por quê? Muita gente pensa assim, vou me estender aqui, mas é legal isso, vou me estender. Muita gente acha, e muitos treinadores do sub-20 ou coordenadores do sub-20 acham que quando
o garoto do profissional desce só para fazer o jogo, pro sub-20, ele está tomando lugar de outros. Uhum. Não é isso? É uma briga eterna. O Léo e o Pedro desceram e estão tomando lugar do menino que treinou. Não, ele não está. Ou ainda que é uma regressão na carreira, uma regressão. Não, essa não é, porque aí a cabeça dele já está totalmente pronta junto, porque o menino, quando ele desce, o Léo, ele desceu com um sentimento especial, ele tá sendo agraciado. O clube está mostrando e montando para ele um planejamento de carreira. É diferente. E aquilo lá não é um castigo. Não, ele está sendo um privilegiado. E quando ele está aqui no profissional, treinando nesse nível alto, tá? Quando ele desce no sub-20, os outros 9 jogadores, eles fazem isso. Uhum. Você entendeu o processo? Como é importante o Léo e o Pedro jogar? Porque aí nós não estamos preparando só o Léo. Nós estamos melhorando e subindo o sarrafo dos outros 9. Ou você acha que os outros 9 não ficaram entusiasmados e quiseram melhorar o nível? Você entende que esse é o processo? Por isso que eu falo que o Atlético Paranaense é assim, o Fluminense já está assim desde que eu saí, desde 2007. Essa semana que vem agora eu vou receber um diretor de um grupo grande de um time que vai vir aqui só ver negócio de categoria de base, vai ficar na minha casa. Né? Não vou falar mais coisas, mas a gente... Por quê? Porque a gente... Não, porque eu faço muita propaganda de confiança sobre tudo isso. Né? Uhum. Infelizmente, hoje a gente não tem uma estrutura muito grande e contínua, porque o próprio campeonato, o Estado não nos permite isso. Mas a gente tem feito coisas boas com os meninos e encaminhado e está bem próximo da gente ali. Então esse é o processo com o Léo. Ele está sendo um agraciado e ele está dentro daqueles 2 anos, né? Para que a gente passe passo a passo. Então nós fizemos isso com Fernando Bob no Fluminense, Michael Bolt, Alan que voltou agora para o Fluminense, Tartar, Maurício que está na Rússia, aí foi Dagoberto, Fernandinho, foram mais de 20, 30 meninos, né? E com o Léo vai seguir a mesma coisa e ele vai dar certo e vai ganhar dinheiro para frente, vai dar dinheiro por confiança, porque ele tem todos os processos sendo feitos passo a passo. Podcast Bancada Azulina. Alô, torcida!